E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa nossa análise metabólica estruturada? Essa é aquela revisão visual de altíssimo rendimento sobre o transporte e o metabolismo da glicose, pensada especialmente para estudantes de bioquímica médica. Nós vamos rastrear o caminho exato da molécula de energia mais importante do corpo humano, desde a absorção até o destino final lá dentro da célula. Nosso roteiro de hoje passa pela estereoespecificidade, a absorção intestinal, a clássica divisão entre tecidos insulino-dependentes e independentes, as diferenças cruciais entre fígado e músculo e, para fechar, as consequências clínicas quando todo esse sistema falha. Começando pela estereoespecificidade, a verdadeira forma da chave. Para entender de verdade o metabolismo celular, a gente precisa captar a regra de ouro da bioquímica. A forma define a função. A biologia humana usa a D-glicose, a forma destrógera. É simples, as enzimas e os transportadores celulares funcionam como fechaduras super exigentes. Eles requerem um encaixe perfeito em 3 dimensões. Isso quer dizer que eles vão recusar sem dó uma chave que seja um enantiômero espelhado, tipo a L-glicose. Se a estrutura molecular não for exatamente a correta, a porta da célula simplesmente não abre. Avançando para a absorção intestinal, o nosso primeiro portão. Olhando lá na borda em escova do intestino, a gente vê a glicose fazendo sua grande entrada no corpo através de um mecanismo clássico que despenca em provas. O SGLT1 atua na membrana apical do enterócito como um cotransportador ativo secundário. Ele pega a carona, usando a força do gradiente de sódio, para puxar a glicose para dentro da célula, mesmo contra o gradiente de concentração. Mas e depois? Uma vez lá dentro, a glicose precisa chegar na circulação porta. É aí que o GLUT2 entra em cena na membrana basolateral, permitindo uma saída passiva por difusão facilitada e, o melhor, totalmente independente de sódio. Agora, vamos falar dos tecidos independentes, aquelas portas que estão sempre abertas. É aqui que a história fica interessante. Para tecidos que precisam de acesso contínuo à energia, o conceito-chave é o Km, a constante de Michaelis. A relação aqui é invertida, tá? Um Km baixo significa uma afinidade gigantesca pela glicose, o que é perfeito para manter uma captação basal constante. Já um Km alto significa baixa afinidade. Ou seja, esse transportador só vai acordar e trabalhar quando tivermos aqueles picos massivos de glicose no sangue. E o cérebro é o melhor exemplo de por que um cabo baixo é vital. O tecido neural simplesmente não pode se dar ao luxo de esperar por um sinal de insulina para poder se alimentar. Então, a barreira hematoencefálica e os neurônios usam os transportadores GLUT1 e GLUT3. Pensem neles como esteiras rolantes contínuas. Eles são totalmente independentes da insulina e garantem que o combustível neural nunca pare de chegar. Em total contraste, temos o transportador GLUT2. Ele tem um Km altíssimo, em torno de 17 milimolar. Ele não é uma esteira contínua, ele é mais como um trem de carga pesado que só sai da estação depois das grandes refeições. Nas células beta do pâncreas e no fígado, o GLUT2 funciona como um verdadeiro sensor fisiológico de glicemia. Quando bate aquela carga enorme de glicose pós-prandial, ela entra na célula beta via GLUT2 e é justamente isso que dispara toda a cascata para a secreção de insulina. Entrando agora nos tecidos dependentes, as nossas portas exclusivas VIP. Nesses tecidos, a glicose não entra à vontade. No músculo esquelético e no tecido adiposo, a grande estrela é o GLUT4. Só que, no estado de repouso, o GLUT4 não fica na membrana esperando. Ele fica guardado, trancado dentro de vesículas lá no citoplasma. A insulina age como a chave VIP que inicia a cascata de sinalização para translocar essas vesículas, fundindo o GLUT4 com a membrana para a glicose finalmente poder entrar. E aqui vai uma dica de ouro. A contração muscular vigorosa através do acúmulo de AMP também consegue fazer essa translocação do GLUT4 de forma totalmente independente da insulina. Seguindo para os destinos metabólicos, o grande embate entre o fígado e o músculo. Depois que a glicose entra na célula, o destino dela muda completamente dependendo de onde estamos. E aqui temos o guia definitivo de revisão para consolidar tudo isso. Resumindo, GLUT1 e 3 ficam no cérebro com alta afinidade, GLUT2 no fígado e pâncreas com baixa afinidade, atuando como nosso sensor, e o GLUT4 no músculo e no tecido adiposo, estritamente dependente da sinalização da insulina. Ter essa tabela na cabeça é fundamental para dominar o metabolismo. Olhando para os papéis metabólicos, a gente percebe uma dinâmica fascinante. O fígado é o provedor generoso. Ele guarda glicogênio logo após a refeição e durante o jejum, graças aos receptores de glucagon, ele libera essa glicose de volta no sangue para salvar o sistema todo. Já o músculo esquelético é bem egoísta.
Ele não tem receptor de glucagon e não divide a sua glicose com mais ninguém. Todo o glicogênio estocado ali no músculo é usado única e exclusivamente para gerar energia para sua própria contração mecânica. E para fechar, as consequências clínicas. O que acontece quando o sistema quebra? No fim das contas, a ciência básica precisa se conectar com a realidade do paciente, certo? O que exatamente acontece quando a nossa homeostase falha e problemas sistêmicos, como a obesidade e a inflamação celular crônica, começam a impactar essas portas que antes funcionavam em perfeita harmonia? A literatura é clara. O tecido adiposo inflamado produz citocinas, como o TNF e a interleucina 6. E o grande problema é que esses marcadores inflamatórios agem inibindo diretamente a fosforilação em tirosina de uma peça-chave, o IRS1, que é o substrato do receptor de insulina. O resultado disso, a cascata de sinalização trava. Aquele transportador GLUT4 fica preso no interior da célula, a porta não abre de jeito nenhum e a glicose começa a se acumular no sangue. Esse é o mecanismo molecular exato que gera resistência sistêmica à insulina e aquela hiperglicemia clínica profunda. O ponto central aqui, e que as células beta do pâncreas nos mostram muito bem atuando como sensores, é que o equilíbrio da glicose no sangue não acontece por mágica. Ele depende inteiramente dessa dança delicada de formas estereoespecíficas, gradientes de afinidade e translocações de vesículas perfeitamente sincronizadas. Tudo isso nos deixa com uma reflexão provocativa. Será que a falha metabólica clínica começa, lá no fundo, no receptor molecular, ou ela já começa no nosso prato de comida? Entender a resistência à insulina exige navegar por essa fronteira entre um sistema celular que falha e um ambiente que sobrecarrega a biologia. É esse nível de raciocínio clínico e molecular que vai fazer a diferença. E com essa pergunta, nós encerramos a nossa explicação de hoje.